avançamos para a terça-feira, onde esse assunto vai continuar. E qual era o papel? A pergunta número 4 traz esta pergunta, né? Qual era o papel do sangue na celebração desta nova cerimônia? Era impedir a ação da destruição, conforme nós já comentamos. O sangue desse cordeiro sem defeito, que deveria ser imolado, sacrificado ao pôr do sol, eles deveriam naquela mesma noite, eles sairiam do Egito, eles deveriam comer este cordeiro. Se ele fosse suficiente para uma família, ok, não era para sobrar. Se não fosse, se uma família não desse conta, se juntariam famílias que dessem conta, que fossem capazes de comer este cordeirinho, e desta forma o sangue daquele cordeiro serviria para as duas casas ou para uma casa, e ele demonstrava com isto fé em Deus, crendo de que o sangue daquele cordeiro, o que ele simbolizava, que apontava para o Deus verdadeiro, estava reservado, a salvação, a proteção, a redenção estava reservada para aqueles que crescem, mas eles tinham que manifestar. Que expressão maravilhosa! O cordeiro da Páscoa tinha que ser sem defeito. Simbolizava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, palavras de João Batista registradas no Evangelho de João 1:29. O sangue do animal tinha um papel crucial. Em resposta à pergunta, ele significava proteção. Era um sinal de vida em meio à morte iminente. E aqui nos é dito que o Evangelho está ligado à celebração da Páscoa. As coisas se conectam porque a Páscoa apontava não somente para a libertação da escravidão do Egito, a jornada para a Terra Prometida, mas também ele apontava, o sangue, o cordeiro, apontava para o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Cristo pelos pecados, os seus méritos aplicados para aqueles que um dia o reconheceriam como Salvador pessoal. E Paulo, posteriormente, fazendo referente a isso, primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, ele diz: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ou Pascal, foi sacrificado. O fermento, como já mencionei, primeira vez mencionado aqui, ele era utilizado em várias preparações, mas naquele dia não haveria fermento. E o fermento, ele também não só não podia estar nos pães, mas ázimos ou asmos, mas ele também não podia estar em casa. Ele deveriam lançar fora todo o fermento. E nesse contexto, o fermento simbolizava aqui seguramente o pecado. Ele não deveria ser usado durante a Páscoa. E essa celebração, a festa dos pães asmos, durava uma semana. O pão sem fermento também apontava para o Messias, sem pecado, que venceu todas as tentações e entregou-se para ser sacrificado por nós. E essa pintura, último elemento aqui, muito interessante, era para ser feita com isso. Isopo é uma planta de ramos, aí pode ir de 20 a 60 centímetros, de certa maneira flexível, então se juntavam e faziam aí como se fosse uma brocha para pintar. E é interessante, irmãos, que este isopo passou a ser um símbolo de purificação. O salmista Davi menciona isso em Salmo 51:7, ele menciona o isopo, e lá na cruz do Calvário, João 19 também menciona isso, quando Jesus disse: tenho sede, eles colocaram num caniço, pondo isopo na ponta, para dar água para Jesus. Então esse isopo tem a ver com a purificação. Assim, a Páscoa, a cruz, são símbolos não só de perdão, não só de remoção de pecados, perdão de pecados, mas de purificação. Isso tem um sentido muito interessante. O perdão de Deus não é uma declaração forense, em que a pessoa, mesmo um culpado, pode ser declarado inocente de acordo com suas possibilidades e comprar um julgamento. Ele pode comprar a sentença, mas ele continua sendo culpado. O perdão de Deus, não. O perdão de Deus, ele remove a culpa, ele remove completamente a culpa e remove o poder do pecado sobre nós. Ele nos limpa, nos purifica e nos perdoa. Toda a celebração era, de certa, assim, com todos esses elementos, era uma aplicação, uma representação direta do sacrifício de Jesus. E desta maneira, nós aqui colocamos um ponto final na lição da terça-feira.